filhote do cachorro Caramelo dormia fora da cabana do homem. Quando soube o motivo, chorou. O sol nascia preguiçoso sobre o vilarejo, tingindo de dourado os telhados antigos e a poeira da estrada. O cheiro de café fresco se misturava ao da terra úmida, enquanto as galinhas anunciavam mais um dia comum. Mas naquela manhã, algo incomodava o homem da cabana isolada no fim do caminho de barro. O filhote Caramelo, que ele havia acolhido com tanto cuidado, dormia outra vez fora do abrigo. Mesmo com o frio cortando o ar, o pequeno se recusava a entrar. E quando o homem finalmente descobriu o motivo, seus olhos marejaram. Antes de continuarmos, curta este vídeo, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. Assim, você ajuda esta história a chegar a mais corações que acreditam na força da amizade e nas lições que só um animal pode ensinar. A história se passa ao longo de um ano. Um homem solitário vive afastado da vila, numa cabana simples cercada por uma cerca antiga e árvores retorcidas. Ele tem um jeito calado, marcado por um passado que o ensinou a desconfiar do afeto. É trabalhador, discreto e, apesar do rosto duro, carrega uma bondade silenciosa. Certo dia, encontra um filhote Caramelo abandonado e decide acolhê-lo. A convivência entre os dois, no início, é de aprendizado e distância. O homem tenta impor rotina, o cachorro responde com curiosidade e liberdade. Mas algo intriga. Toda noite, o filhote sai da cabana e se deita do lado de fora, junto à cerca coberta de trepadeiras. O homem acredita que seja apenas mania. Até que, numa madrugada fria, ele decide observar escondido e descobre o impensável. O cachorro divide seu alimento com uma cadelinha magra que aparece do mato. A descoberta o toca profundamente. Aquele filhote, que ele julgava arredio, na verdade carregava uma generosidade maior que a de muitos humanos. A partir daí, nasce um vínculo silencioso. O homem começa a ver no filhote algo que ele havia esquecido: a coragem de cuidar. A seca chega e traz dificuldades para todos. A água some, o solo racha, e o homem precisa escolher entre regar sua pequena horta ou alimentar o cachorro. Ele escolhe o cão. Essa decisão o aproxima dos vizinhos, e uma mulher viúva começa a visitá-lo, trazendo alimentos e histórias sobre as crenças locais. Ela diz que os cães são guardiões das almas boas, enviados para proteger corações que perderam a fé. O filhote cresce, a vila enfrenta tempos duros e tempos de festa. Juntos, homem e cachorro descobrem uma nascente esquecida, salvando o vilarejo. A comunidade passa a vê-los como símbolos de esperança. Mas o que ninguém entende é porque o cachorro insiste em dormir fora. Nem o homem consegue explicar, até a noite em que, deitado ao lado do cão, compreende que ele não guardava apenas a casa, mas o próprio coração do dono. Curta, inscreva-se e conte de onde está assistindo. Esta é uma história sobre amor, confiança e o poder silencioso de quem fica, mesmo quando todos se vão. O dia amanheceu envolto em uma névoa fina, que cobria o pequeno vilarejo como um lençol úmido e preguiçoso. O cheiro de terra molhada se misturava ao do café fresco vindo das casas mais próximas. A estrada de barro ainda guardava marcas da chuva da noite anterior, e o vento soprava brando, trazendo consigo o som distante de um galo cantando. Foi nesse cenário que o homem da cabana despertou, como fazia todas as manhãs, antes mesmo do sol aparecer por completo. Ele se chamava apenas de o homem, pois ninguém na vila lembrava seu nome completo. Vivia sozinho há muitos anos, desde que o tempo e as decepções o fizeram buscar refúgio nas bordas da comunidade, onde o barulho do mundo chegava mais baixo. Sua cabana era simples, feita de madeira escurecida pelo tempo, com uma varanda estreita e uma cerca velha que se curvava com o peso das trepadeiras. Lá dentro, tudo tinha seu lugar: o fogão a lenha, a mesa gasta, a cadeira de balanço que rangia a cada movimento. Naquela manhã, o homem percebeu algo diferente. O pequeno cachorro Caramelo, que havia acolhido há poucos dias, não estava dormindo na manta que ele havia deixado ao lado do fogão. Em vez disso, o filhote repousava do lado de fora, enrolado sobre a terra fria, junto à cerca coberta de folhas. O homem franziu o senho, curioso. Era um cachorro esperto, de orelhas atentas e olhos que pareciam entender mais do que viam. Ainda assim, insistia em dormir ao relento, mesmo com o abrigo quentinho à disposição. O homem abriu a porta devagar e observou. O filhote levantou as orelhas, mas não se moveu. Bocejou, esticou as patas e balançou o rabo com leveza, como se quisesse dizer que estava tudo bem. O homem suspirou, meio intrigado, meio resignado. Tentou chamá-lo para dentro,
oferecendo um pedaço de pão, mas o pequeno apenas cheirou e voltou a se deitar no mesmo lugar. Nos dias seguintes, o comportamento se repetiu. O filhote dormia fora todas as noites, mesmo quando o vento unia e o frio apertava. O homem começou a ficar preocupado. Pensou que talvez o cheiro de fumaça da lenha incomodasse o animal, ou que o piso da cabana fosse liso demais para suas patinhas. Tentou ajeitar uma caixa de madeira com panos e cobertores, mas de nada adiantou. O cachorro Caramelo sempre voltava para o mesmo ponto, junto à cerca, como se ali houvesse algo que o chamasse. O homem não entendia, mas também não insistia. Com o tempo, começou a se acostumar com aquela rotina silenciosa. De manhã, o filhote o acompanhava até a horta, correndo entre as fileiras de mandioca e milho. À tarde, deitava-se perto do fogão, observando o homem consertar ferramentas ou separar lenha. À noite, quando o escurecer tomava conta das árvores e os grilos começavam a cantar, o cachorro se levantava, abanava o rabo e saía, deitando-se outra vez junto à cerca. Foi numa dessas noites que o homem notou algo estranho. A lua estava alta e prateada, iluminando o quintal com uma claridade suave. De dentro da cabana, ele viu o filhote se levantar de repente, farejar o ar e abanar o rabo com entusiasmo. Em seguida, correu até a cerca e começou a cavar a terra de leve. O homem se aproximou devagar, curioso. Quando chegou perto, viu uma sombra do outro lado, uma cadelinha magra, de pelos emaranhados, observando o filhote com olhos atentos. Os dois se cheiraram entre as frestas da cerca, e o homem, surpreso, viu o filhote empurrar um pedaço de mandioca cozida que havia roubado do jantar. A cadelinha comeu com calma, e depois desapareceu na mata. O homem ficou parado por um instante, sem saber o que sentir. O gesto era simples, mas o significado era profundo. Aquele pequeno ser, que ele imaginava apenas instintivo, dividia o pouco que tinha com outro ainda mais necessitado. Na manhã seguinte, o homem colocou um punhado extra de comida perto da cerca. Fingiu não olhar, mas observava de longe, enquanto o filhote esperava pacientemente que a cadelinha voltasse. Ela veio, como se já soubesse que aquele lugar era seguro. Assim se formou uma rotina silenciosa de solidariedade. O homem começou a admirar o pequeno Caramelo, sentindo-se tocado pela generosidade do animal. Os dias se tornaram semanas, e uma nova sensação começou a nascer dentro dele. Fazia tempo que não sentia companhia. Desde que se isolara na cabana, o silêncio era seu único diálogo. Agora, porém, havia latidos, pegadas na terra e uma presença viva ao redor. O homem começou a conversar com o cachorro, ainda que o fizesse em voz baixa. Perguntava sobre o tempo, reclamava das formigas na horta, comentava sobre a chuva. O filhote o escutava com atenção, inclinando a cabeça como se entendesse cada palavra. Certa tarde, o homem decidiu descer até o vilarejo para comprar sal e querosene. Levou o filhote junto, preso por uma cordinha improvisada. No caminho, as pessoas olhavam e sorriam. Um dos vizinhos, um senhor de chapéu de palha, brincou dizendo que o Caramelo tinha olhar de quem guarda segredo. O homem apenas sorriu de leve. Na venda, encontrou uma mulher de semblante sereno que o cumprimentou com gentileza. Era viúva, conhecida por preparar chás e rezas para quem buscava alívio. Ela se aproximou do filhote, acariciou sua cabeça e disse calmamente que cães como aquele eram mensageiros de bondade, escolhidos para proteger os corações cansados. O homem ficou sem resposta, mas as palavras ficaram ecoando dentro dele enquanto voltava para casa. As semanas seguintes trouxeram o início da seca. As nuvens desapareceram do céu, o vento ficou quente e o solo começou a rachar. O homem reduziu a horta ao essencial, tentando economizar água. O poço começou a baixar, e os animais da redondeza pareciam inquietos. O filhote, porém, mantinha o ânimo. Corria, cavava e brincava, como se nada pudesse abalar sua alegria. Certa manhã, o homem encontrou o cachorro lambendo gotas de orvalho nas folhas. Sorriu e, inspirado, passou a recolher a água que escorria das telhas para regar suas plantas. Pequenos gestos que faziam diferença. A presença do cão lhe ensinava a ver beleza nas coisas simples. Mas o tempo continuava impiedoso. O calor aumentava, e os moradores do vilarejo começaram a se preocupar. Alguns deixavam a região, outros rezavam por chuva. O homem, teimoso, decidiu ficar. Foi então que, numa tarde abafada, a mulher da vila apareceu à sua porta, trazendo uma garrafa de água e um punhado de farinha.
Disse que a comunidade estava se unindo para enfrentar a estiagem, e que precisavam encontrar uma nascente antiga que ficava próxima à sua cabana. O homem, que conhecia bem o terreno, aceitou ajudar. No dia seguinte, partiu com o filhote, guiando-se por lembranças antigas e pelas histórias que ouvirá de seu avô. A mata estava seca, as folhas quebravam sob os passos, e o sol ardia no alto. Depois de horas caminhando, o homem pensou em desistir, mas o cachorro parecia saber o caminho. Corria à frente, farejando o chão, até parar diante de um amontoado de pedras cobertas de folhas. Começou a cavar, insistente, como se tivesse encontrado algo importante. O homem se ajoelhou ao lado e ajudou. Aos poucos, a terra começou a se umedecer. Logo, um fio d'água brotou entre as pedras, cristalino e fresco. O homem olhou para o filhote, que abanava o rabo, molhando o focinho na água como quem celebra uma vitória. Um sorriso sincero nasceu no rosto do homem. Ele sabia que aquele momento mudaria tudo. Nos dias seguintes, a notícia da nascente se espalhou. A comunidade voltou a se reunir. A esperança retornou aos rostos cansados. O homem passou a receber visitas, coisa que há muito tempo não acontecia. Trouxeram-lhe pão, frutas, agradecimentos. O filhote tornou-se o mascote do vilarejo, símbolo de sorte e perseverança. Mas mesmo com todas as mudanças, o cachorro Caramelo continuava fiel ao seu hábito. Todas as noites, voltava a dormir fora, junto à cerca, sob a lua prateada. O homem já não tentava entender. Limitava-se a observá-lo, grato pela companhia e pelas lições silenciosas que aquele pequeno ser lhe ensinava dia após dia. E foi assim que, entre o chiado da lenha queimando e o canto dos grilos, nasceu uma amizade que ninguém esperava, feita de gestos simples, olhares e silêncio compartilhado. O homem começava, pouco a pouco, a redescobrir algo que acreditava ter perdido para sempre: o sentido de pertencer. Os dias seguintes foram de luz intensa e calor constante. A água que brotara entre as pedras trouxe não apenas alívio para o vilarejo, mas também uma nova energia que parecia correr por cada pessoa. A pequena comunidade, antes abatida pela seca, agora sorria novamente. As mulheres retomaram o hábito de varrer as calçadas ao amanhecer, os homens voltaram a cuidar das plantações e as crianças corriam descalças, rindo alto, seguindo o cachorro Caramelo pelas ruas de terra. O homem da cabana, antes uma figura distante, começou a ser visto com outros olhos. Não era mais o eremita calado que vivia isolado no fim do caminho, mas alguém que ajudara a devolver a vida à vila. Ainda assim, ele permanecia discreto. Cumprimentava todos com um aceno de cabeça e aceitava com modéstia o café e os pães que lhe ofereciam em agradecimento. O filhote, por sua vez, tornara-se o verdadeiro centro das atenções. Ganhava afagos, pedacinhos de bolo, e até um colar de pano trançado que uma das crianças fez com carinho. Apesar disso, toda noite o Caramelo continuava dormindo fora. Mesmo com o clima agora mais ameno, o homem ainda se perguntava o motivo. Certa madrugada, acordou com um ruído suave vindo do lado de fora. A lua iluminava a cerca, e lá estava o filhote, deitado, olhando fixamente para o horizonte. O homem sentou-se na varanda e observou em silêncio. O cachorro parecia guardar algo invisível, como se esperasse por um sinal. A cena o tocou profundamente, mas ele preferiu não interferir. Na manhã seguinte, o homem foi até a venda buscar farinha e sal. Lá encontrou novamente a mulher viúva, que o cumprimentou com um sorriso calmo. Ela perguntou sobre o cachorro, dizendo ter ouvido que ele dormia fora todas as noites. O homem confirmou e contou o que havia visto. A mulher, pensativa, respondeu que havia quem acreditasse que alguns cães carregavam uma espécie de missão espiritual. Disse que, segundo antigas crenças da região, certos animais se colocavam como guardiões entre o mundo dos homens e o das memórias, permanecendo de vigia onde o passado ainda pedia paz. Essas palavras ficaram ecoando dentro dele durante todo o caminho de volta. Quando chegou à cabana, olhou para o filhote brincando com uma folha seca e sentiu um aperto no peito. Pensou nas coisas que perderá, nas pessoas que ficaram para trás e nas lembranças que evitava reviver. Talvez, de alguma forma, aquele cachorro tivesse vindo para lembrá-lo de que o amor, mesmo esquecido, podia voltar em outras formas. As semanas passaram e o vilarejo começou a se preparar para a festa da colheita, tradição antiga que celebrava a abundância e a gratidão. As ruas foram enfeitadas com bandeirinhas coloridas, e o cheiro de comida se espalhava pelas casas. O homem não costumava participar dessas celebrações, mas desta vez sentiu vontade de ir.
Levou o caramelo consigo, e logo o pequeno tornou-se o centro das atenções. As crianças o seguiram como se ele fosse o verdadeiro anfitrião da festa. Entre risadas e música, o homem sentiu um misto de alegria e estranhamento. Era a primeira vez, em muitos anos, que se via rodeado de gente. A mulher viúva o encontrou perto da fogueira e lhe ofereceu um copo de canjica quente. Falou sobre os tempos difíceis que haviam passado e sobre como a esperança, quando dividida, se multiplica. Ele ouviu em silêncio, com o olhar perdido na dança das chamas. O cachorro, deitado a seus pés, o observava com tranquilidade, como se entendesse o que se passava no coração do dono. Quando a noite terminou e todos voltaram para suas casas, o homem e o caramelo seguiram um caminho de terra sob o céu estrelado. O ar estava fresco, e o som dos grilos preenchia o silêncio. Ao chegar à cabana, o cachorro foi direto para o mesmo lugar de sempre, junto à cerca. O homem ficou um tempo olhando e, antes de entrar, disse baixinho que entendia. Pela primeira vez, ele não tentou chamá-lo para dentro. Os meses seguintes trouxeram o equilíbrio de volta à terra. O verde renasceu nas colinas, e o poço voltou a transbordar. O homem retomou a horta, plantando com mais cuidado do que nunca. O filhote cresceu, suas patas ficaram mais firmes, o olhar mais maduro, mas a doçura permaneceu a mesma. Agora ajudava nas tarefas, acompanhando o homem para onde quer que fosse. Quando ele cortava lenha, o cachorro ficava por perto. Quando ia até o riacho, o filhote corria adiante, mergulhando a pata na água e voltando encharcado. Um dia, o homem notou que o caramelo sumira. Chamou por ele, procurou pelos arredores, mas não o encontrou. A ausência do som de suas patinhas pesou na cabana. Durante 3 dias, o homem quase não dormiu. O silêncio lembrou de tempos antigos, de ausências que ele nunca superou. Justamente quando começava a aceitar a solidão, o cachorro havia se tornado parte da sua vida, e agora parecia tê-lo abandonado. Na manhã do 4º dia, ouviu um barulho vindo da estrada. Correu para fora e viu o filhote voltando, sujo, ofegante, mas com o olhar vivo. No pescoço, havia um pedaço de tecido colorido amarrado, com o mesmo bordado que a mulher viúva usava em suas roupas. O homem o pegou nos braços, aliviado, e o cachorro lambeu seu rosto como se pedisse desculpas. Mais tarde, ao visitar a vila, descobriu o que havia acontecido. O caramelo tinha seguido a mulher até uma área afastada, onde ela tentava resgatar um bode preso num barranco. O cachorro, sem hesitar, desceu o barranco e ajudou a puxar o animal. Ela contou o episódio rindo, dizendo que o pequeno parecia entender ordens humanas melhor do que muita gente. O homem ouviu e, por dentro, sentiu algo se acender. Percebeu que o cachorro dormia fora não por desobediência, mas por instinto de proteção. Ele ficava de guarda, atento a qualquer sinal de perigo, como se tivesse escolhido aquela cabana e aquele homem como parte de uma missão maior. A partir desse dia, o homem passou a respeitar ainda mais o comportamento do cão. Não tentava mais mudar seus hábitos, apenas observava com admiração. À noite, deixava a porta entreaberta, permitindo que o som da respiração do cachorro o acompanhasse até o sono. O tempo seguiu seu curso, e o vínculo entre os dois se fortaleceu. O homem já não falava sozinho, agora conversava com o cachorro, e de certa forma, parecia ouvir respostas. Quando o trabalho na horta rendia, ele partilhava os frutos com o vilarejo e sempre mencionava o caramelo como seu companheiro fiel. Um dia, o céu se cobriu de nuvens escuras. O vento soprou forte e a primeira chuva da nova estação chegou. As gotas caíam pesadas, batendo no telhado com força. O homem observava pela janela enquanto o cachorro, lá fora, permanecia sob a varanda, olhando para o horizonte como fazia sempre. O homem abriu a porta, aproximou-se e sentou-se ao lado dele. Nenhum dos dois se moveu por um tempo. Apenas escutaram o som da chuva caindo e o cheiro fresco da terra subindo. Naquele instante, o homem percebeu que o cachorro não guardava apenas a casa. Guardava o silêncio, a memória e, de certa forma, o coração dele próprio. Sorriu, e pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se completamente em paz. Na manhã seguinte, o sol voltou com força, iluminando a paisagem molhada. O vilarejo acordou alegre, e o homem, de pé na varanda, viu o filhote correr livre pelo quintal, feliz como se o mundo tivesse sido renovado. Era uma nova fase, e ele sabia que nada seria igual. A chuva da véspera havia lavado tudo. As folhas brilhavam ao sol,
as poças refletiam o céu limpo e o cheiro da terra fresca se espalhava pela manhã. O homem abriu a porta da cabana e ficou um tempo observando o cenário. O ar estava mais leve, e o som dos passarinhos ecoava como um coro de boas-vindas a um novo ciclo. O cachorro Caramelo brincava entre as poças, pulando e espalhando água por todos os lados. A cada salto, o homem sorria, sentindo uma alegria serena que há muito tempo não experimentava. A seca tinha ficado para trás, e a horta começava a dar sinais de vida. O homem, acostumado ao silêncio, agora falava com o cachorro como quem conversa com um velho amigo. Comentava sobre o tempo, as sementes, as nuvens e os ventos. E o Caramelo o acompanhava com atenção, deitando-se perto enquanto o homem trabalhava, como se cada palavra tivesse peso e importância. Certa manhã, enquanto cavava a terra para plantar novas mudas, o homem notou algo diferente. O filhote farejava insistentemente um canto da horta. Cavava, latia baixo, voltava a cavar. O homem se aproximou e viu um objeto pequeno e gasto entre os torrões de terra. Era um pedaço de pano, antigo, bordado com linhas desbotadas. O bordado parecia familiar, mas ele não conseguiu lembrar de onde. Guardou o pano no bolso e voltou ao trabalho, sem imaginar que aquele pequeno achado traria lembranças adormecidas. Nos dias seguintes, o homem começou a sonhar. Sonhava com tempos antigos, quando ainda morava na cidade grande, antes de tudo se perder. Sonhava com uma cadela Caramelo que o acompanhava nas caminhadas, uma companheira leal que ficava à porta esperando seu retorno. A lembrança era tão viva que ele acordava com o som imaginário de suas patas no chão. Demorou um tempo para perceber que o filhote dormia no mesmo ponto da antiga cadela, como se tivesse herdado o costume de guardar o limiar entre o mundo de dentro e o de fora. A mulher viúva continuava a visitá-lo de tempos em tempos. Trazia ervas, farinha, histórias antigas e palavras de sabedoria. Certa vez, ela notou o pedaço de pano pendurado na varanda e comentou que aquele bordado era típico de uma família antiga do vilarejo, há muito desaparecida. O homem não quis entrar em detalhes, mas guardou a informação. Sentiu um nó no peito, como se as peças de um passado esquecido começassem a se encaixar. O Caramelo crescia rápido. Já não era apenas um filhote, mas um jovem cão de olhar firme e andar confiante. Ajudava o homem a espantar galinhas da horta e acompanhava-o até o riacho. Tinha se tornado figura conhecida e querida por todos. As crianças o chamavam para brincar, e os idosos se encantavam com sua docilidade. Porém, mesmo com toda a popularidade, o cachorro permanecia fiel à sua rotina. Ao cair da noite, voltava para o mesmo canto junto à cerca e dormia ali, como um guardião silencioso. O homem, curioso e grato, passou a sentar-se ao lado dele nas noites tranquilas. Ficavam ali, observando o céu, o som dos grilos e o sopro leve do vento. Às vezes o homem falava sobre a vida, outras vezes apenas ficava quieto, deixando o silêncio preencher o espaço entre os dois. Era como se aquele cachorro tivesse o dom de ouvir com o coração. Certa tarde, uma notícia se espalhou pelo vilarejo. Um grupo de forasteiros viria visitar a região para estudar a nascente recém-descoberta. Eram pessoas da cidade, interessadas em entender como a água havia voltado. Alguns moradores ficaram desconfiados, outros animados. O homem, porém, sentiu um leve desconforto. Temia que mexessem demais com o que a natureza havia dado. A mulher viúva o aconselhou a receber os visitantes com gentileza, lembrando que toda mudança pode trazer aprendizado. Quando os visitantes chegaram, foram recebidos com curiosidade. O homem mostrou-lhes o local da nascente, guiado pelo Caramelo que parecia saber o caminho de cor. Os forasteiros se encantaram com o cão, chamando-o de símbolo da resistência da vila. Um deles, um jovem fotógrafo, pediu para tirar uma foto do homem e do cachorro juntos. O homem hesitou, mas aceitou. O clique da câmera registrou um momento simples, mas carregado de significado. O olhar sereno de um homem que finalmente havia encontrado paz e o olhar atento de um cão que o observava com devoção. No fim da visita, os forasteiros deixaram algumas ferramentas e prometeram ajudar a proteger a área. O homem, ainda desconfiado, agradeceu. À noite, observou o Caramelo deitado à porta e pensou que talvez aquele cachorro fosse o verdadeiro guardião não só da cabana, mas também de tudo que havia de mais puro naquelas terras. Com o passar dos meses, a vila prosperou. As plantações cresceram, a água jorrava farta, e o comércio florescia. O homem se tornará uma figura respeitada, procurado por conselhos e ajuda. Mesmo assim, mantinha sua rotina simples,
fiel aos seus costumes e ao seu companheiro Caramelo. Certa manhã, o cachorro começou a agir de forma diferente. Andava inquieto, farejando o chão, indo e voltando como se procurasse algo. O homem o seguiu e percebeu que ele o guiava novamente até a cerca. O mesmo lugar de sempre, o mesmo ponto onde dormia todas as noites. O cão cavou um pouco e, para surpresa do homem, encontrou um pequeno objeto de madeira. Era um pedaço de brinquedo, talvez de uma criança. O homem o pegou nas mãos e ficou em silêncio. Lembrou-se de uma antiga vizinha, uma menina que costumava brincar com sua cadela antes de ele se mudar dali. De repente, compreendeu. Aquele pedaço de madeira, aquele chão e talvez até aquele cachorro estavam todos ligados a um passado que ele havia tentado esquecer. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda, observando o Caramelo dormir sereno ao lado da cerca. Entendeu que o cachorro não havia vindo por acaso. Sentiu que a vida o havia presenteado com uma nova chance de amar, de cuidar e de reconstruir. O homem se levantou, pegou um pedaço de madeira e começou a esculpir algo à luz do lampião. Suas mãos, antes trêmulas pela idade, agora se moviam com precisão e calma. Quando terminou, havia diante dele uma pequena escultura, um cachorro de cauda erguida e olhar atento, igual ao Caramelo. Nos dias seguintes, o homem colocou a pequena escultura sobre a janela da cabana. Todos que passavam comentavam sobre a semelhança com o verdadeiro cão. O homem apenas sorria, dizendo que era uma lembrança, um símbolo de gratidão. O cachorro, como se entendesse, deitava-se sempre sob a janela, bem abaixo da imagem esculpida. O tempo continuou a correr, e as estações se sucederam. O homem e o cachorro se tornaram parte inseparável da paisagem da vila. Onde houvesse trabalho, o Caramelo estava. Onde houvesse necessidade, o homem ajudava. E todas as noites, fiel como sempre, o cão voltava ao seu posto junto à cerca. As estrelas se refletiam em seus olhos, e o som da noite se misturava à respiração tranquila de quem sabia estar no lugar certo. E assim, em meio à simplicidade da vida rural, a amizade entre um homem e um cachorro Caramelo transformou não apenas o destino de uma cabana esquecida, mas o coração de toda uma comunidade. O homem, que antes vivia de lembranças, agora vivia de presença. E o cachorro, que parecia apenas buscar abrigo, havia encontrado muito mais do que um lar, encontrar um propósito. O verão chegou trazendo calor e vida ao vilarejo. As manhãs eram longas e luminosas, e o ar carregava o perfume doce das flores que nasciam às margens do riacho. O homem, agora mais disposto, acordava cedo e caminhava até a horta com o cachorro Caramelo sempre ao seu lado. O cão corria entre as fileiras de plantas, espantava os pássaros atrevidos e voltava orgulhoso, abanando o rabo, como se esperasse aprovação. O homem sorria e dizia que ele era seu fiel ajudante. As palavras saíam com leveza, quase sempre acompanhadas por uma risada curta, algo que há muito não acontecia. O vilarejo prosperava. A nascente descoberta meses antes havia transformado o destino de todos. A água abundante permitia que novas plantações florescessem, e o comércio local ganhava força. Ainda assim, o homem mantinha seu jeito simples. Preferia a rotina tranquila, os silêncios prolongados e o som familiar do vento entre as árvores. O cachorro Caramelo era sua companhia constante, seu amigo silencioso e vigilante. Durante as tardes quentes, o homem gostava de sentar-se na varanda e observar o movimento da vila ao longe. As risadas das crianças ecoavam no ar, e o barulho dos cascos dos burros sobre o chão de terra lembrava a ele que a vida seguia. O Caramelo, deitado à sombra, o observava com olhos atentos. Às vezes se aproximava, encostando o focinho na perna do homem, pedindo carinho. Era nesses gestos pequenos que o homem sentia o peso doce da companhia, o tipo de amor que não exige palavras. Certa manhã, uma nuvem escura começou a se formar no horizonte. O calor intenso dos últimos dias trouxe com ele uma mudança no ar. O vento ficou mais forte, e o cheiro de chuva se espalhou. O homem olhou para o céu e disse ao cachorro que era hora de se preparar. Guardou as ferramentas, recolheu a roupa do varal e trancou a janela da cozinha. O Caramelo, agitado, farejava o ar e corria de um lado para o outro. Quando as primeiras gotas começaram a cair, os dois se abrigaram dentro da cabana. A tempestade veio violenta. O vento uivava, as árvores balançavam e o barulho da chuva no telhado parecia o rugido de um rio. O homem acendeu o lampião e ficou observando a água escorrer pelas frestas da janela. O cachorro, deitado perto da porta, olhava fixamente para fora.
O homem o chamou, mas ele não se moveu. De repente, um estalo forte ecoou, seguido de um som de madeira quebrando. Uma das árvores antigas havia caído sobre a cerca, abrindo uma fenda. O cachorro latiu alto, e antes que o homem pudesse impedir, correu para fora, enfrentando a chuva. O homem gritou, mas o vento abafou sua voz. Pegou o chapéu e saiu atrás dele. A chuva batia com força, e o chão virara lama. Quando chegou à cerca, viu o Caramelo tentando cavar o chão para libertar um pequeno filhote de gambá preso entre os galhos caídos. O homem se ajoelhou e ajudou. Juntos, conseguiram retirar o animalzinho, que correu assustado para o mato. O homem olhou para o cachorro, molhado e tremendo, e sentiu um nó na garganta. A coragem e o instinto do animal o comoviam profundamente. Voltaram para dentro, e o homem o secou com um pano. O cão deitou-se aos pés da cama e adormeceu, exausto. O homem ficou olhando por um tempo e, antes de apagar o lampião, disse em voz baixa que o cachorro tinha um coração maior que o mundo. Nos dias seguintes, o homem consertou a cerca. O Caramelo observava atentamente, como se supervisionasse o trabalho. Quando a cerca ficou pronta, o homem passou a mão na cabeça do cão e disse que agora tudo estava em paz novamente. O cachorro respondeu com um latido curto e abanou o rabo, satisfeito. Com a tempestade, muitas plantações do vilarejo foram danificadas. O homem decidiu ajudar os vizinhos a reconstruí-las. Carregava ferramentas, orientava os mais jovens e distribuía sementes. O Caramelo o acompanhava em todas as visitas, correndo adiante como um guia. As pessoas passaram a chamá-lo de o guardião, e o nome pegou. Diziam que onde ele fosse, as coisas davam certo. O homem ouvia e sorria, sentindo um orgulho discreto. Certo dia, ao voltar para casa, encontrou a mulher viúva esperando na varanda. Ela trazia nas mãos um pequeno cesto com frutas e ervas. Sentaram-se e conversaram longamente. Ela contou que havia sonhado com um cachorro dormindo sob uma árvore iluminada por uma luz suave, e que naquele sonho ele parecia guardar algo precioso. Disse também que acreditava que certos animais vinham à terra com a missão de cuidar de corações cansados. O homem ouviu calado. Quando ela se despediu, ele ficou olhando o horizonte, refletindo. Talvez fosse isso mesmo. Talvez aquele cachorro tivesse vindo não só para guardar sua casa, mas para guardar o que restava dele mesmo. Os meses passaram. O vilarejo ganhou nova vida, e a cabana se tornou um ponto de encontro. Crianças vinham brincar com o Caramelo, adultos traziam presentes, e até viajantes paravam para descansar. O homem, que antes evitava a companhia, agora preparava café para quem chegava. O cachorro recebia todos com alegria, mas nunca deixava de dormir fora, sempre junto à cerca. Era sua forma de vigiar o mundo. Uma tarde, um menino da vila trouxe ao homem uma foto antiga que encontrara guardada em um armário da igreja. Na imagem, um homem mais jovem sorria ao lado de uma cadela Caramelo, muito parecida com o cão que agora o acompanhava. O homem ficou em silêncio, com as mãos tremendo levemente. Reconheceu a si mesmo na foto. A lembrança veio como um rio invadindo o coração. Aquela era sua antiga companheira, a cadela que o acompanhará anos atrás, antes de ele se mudar para a cabana. O menino perguntou se era ele na foto, e o homem confirmou com um aceno. Naquela noite, o homem não conseguiu dormir. Ficou sentado na varanda, olhando o Caramelo que dormia tranquilo ao lado da cerca. Sentiu que o tempo, de alguma forma misteriosa, o havia reconectado com algo que acreditava perdido. O cachorro abriu os olhos, levantou a cabeça e o encarou. Por um instante, o homem teve a estranha sensação de ver nos olhos do animal o mesmo brilho sereno da cadela de seu passado. Os dias que seguiram foram cheios de uma paz profunda. O homem cuidava da horta, ajudava os vizinhos e se sentia grato. A mulher viúva continuava suas visitas, e os dois passaram a conversar com mais intimidade. Ela dizia que a vida é generosa com quem aprende a esperar, e que certos reencontros não precisam de explicações. O homem concordava em silêncio, enquanto acariciava o cachorro deitado a seus pés. Com a chegada do outono, o vilarejo ficou coberto de tons dourados. As folhas caíam devagar, e o vento trazia um frio suave. O homem começou a usar o velho casaco guardado no armário, e o cachorro se enrolava perto da fogueira nas manhãs frias. Mas ao cair da noite, como sempre, ia para o lado de fora e se deitava junto à cerca. O homem, agora, entendia. Aquele era o lugar dele, o ponto onde guardava as lembranças,
a fronteira entre o ontem e o agora. Uma madrugada, o homem acordou e saiu para ver as estrelas. O céu estava limpo, e o ar, fresco. O caramelo dormia profundamente. O homem se sentou na terra ao lado dele, encostando as costas na cerca. O cão abriu os olhos e repousou a cabeça sobre o joelho do dono. O homem passou a mão em seu pelo e ficou ali, em silêncio. Sentiu que não havia mais vazio, que tudo finalmente se encaixava. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu completo. Naquela noite, sob o manto das estrelas e o perfume das flores que ainda resistiam ao frio, o homem e o cachorro partilharam o mais puro entendimento. Não precisavam de palavras, apenas da presença um do outro. E assim, em meio ao silêncio e à serenidade da noite, o guardião da cabana e o guardião do homem permaneceram juntos, protegendo não apenas um lar, mas uma história inteira de amor, esperança e renascimento. O inverno chegou trazendo consigo um frio cortante que se infiltrava por cada fresta da cabana. O homem, acostumado à solidão e ao silêncio, agora tinha uma rotina cheia de sons novos. O estalar da lenha no fogão, o ronronar suave do vento nas frestas, e acima de tudo, o ritmo constante das patinhas do cachorro caramelo andando de um lado para o outro no assoalho. Havia aprendido a reconhecer o cachorro pelo som. Sabia quando ele estava brincando, caçando algum inseto curioso ou apenas girando em volta de si mesmo antes de deitar. As manhãs eram frias e enevoadas. O homem acordava antes do sol e colocava a água para esquentar. O vapor subia devagar, espalhando um aroma leve de café fresco. Do lado de fora, o caramelo esperava com o rabo abanando, pronto para mais um dia. O homem abria a porta e dizia que era hora de trabalhar. O cachorro acompanhava cada passo com entusiasmo, cavando a terra com as patas e correndo entre as hortaliças como se quisesse ajudar. Era uma parceria silenciosa, feita de gestos simples e compreensão mútua. Com o frio, os moradores do vilarejo passavam a se reunir com mais frequência em torno das fogueiras comunitárias. O homem, que antes evitava encontros, agora se juntava aos vizinhos. Levava o cachorro consigo e ouvia as histórias antigas que os mais velhos contavam. A mulher viúva, que se tornará uma presença constante em sua vida, sentava-se ao lado dele e falava sobre as tradições locais, sobre como o vento de inverno carregava segredos e como alguns acreditavam que, quando ele soprava vindo das montanhas, trazia mensagens de tempos passados. O homem ouvia e olhava para o caramelo, pensando em quantos segredos aquele animal guardava consigo. Certa noite, o vento veio forte. A cabana tremia levemente e o barulho das árvores se misturava ao assobio constante que vinha das colinas. O homem observava o fogo no fogão enquanto o cachorro dormia perto da porta. De repente, o animal levantou a cabeça, farejou o ar e começou a rosnar baixo. O homem se levantou, curioso. Abriu a porta e viu o céu escuro, pontilhado de nuvens rápidas. O vento parecia soprar com mais força, carregando folhas e galhos. O cachorro saiu correndo em direção à cerca e começou a cavar com determinação. O homem o seguiu, preocupado. Quando se aproximou, viu o cão desenterrar um pequeno objeto de madeira, o mesmo brinquedo que haviam encontrado meses. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Antes, agora parcialmente soterrado novamente. O homem pegou o objeto e olhou para ele à luz do lampião. Era o mesmo brinquedo da antiga vizinha, aquele que o fazia lembrar do passado. O cachorro olhava para ele com um olhar profundo, quase humano. O homem sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Era como se o vento e o cachorro tentassem lhe dizer algo. Voltou para dentro e colocou o brinquedo sobre a mesa, ao lado da escultura que havia feito. Passou a noite em claro, pensando nas coincidências, nas memórias que insistiam em voltar e na presença constante daquele animal que parecia saber mais do que mostrava. Nos dias seguintes, o tempo esfriou ainda mais. O homem passou a deixar um cobertor dobrado para o cachorro dentro da varanda, mas ele, como sempre, preferia dormir fora. Nem mesmo o vento gelado fazia mudar de ideia. O homem, resignado, passou a deixar um pedaço de pano perto da cerca para protegê-lo. O cão aceitava o gesto, mas não abria mão do lugar. Havia algo ali que o atraía, uma razão que o homem não compreendia totalmente, mas respeitava. O vilarejo enfrentava um período de calmaria. As colheitas estavam guardadas, e a vida seguia num ritmo mais lento.
O homem aproveitava os dias frios para consertar ferramentas e preparar as sementes da próxima estação. A mulher viúva o visitava com frequência, trazendo chás para espantar o frio. Conversavam longamente sobre a vida, sobre o tempo e sobre o destino. Certa tarde, ela contou uma história antiga. Disse que há muitas gerações, existira um cão-guardião que protegia as terras da região. Segundo a lenda, ele voltava sempre que alguém de coração puro precisava de ajuda. O homem sorriu com descrença, mas a mulher afirmou que o vento trazia os sussurros dos que vieram antes e que nada era coincidência. O homem ficou pensativo, olhando o caramelo deitado ao lado da fogueira. Naquela noite, o vento voltou a soprar forte. O homem foi dormir, mas acordou com um som distante de latidos. Levantou-se, vestiu o casaco e saiu. O cachorro não estava onde costumava dormir. Chamou por ele, mas o vento engolia sua voz. Decidiu seguir as pegadas na lama. O caminho levou até a antiga nascente, o mesmo lugar onde meses antes haviam encontrado a água. Lá, o cachorro cavava a terra, latindo sem parar. O homem correu até ele e viu que algo se movia sob as pedras. Ajoelhou-se e começou a ajudar. Depois de alguns minutos, libertaram um pequeno cabrito preso entre as raízes. O homem o reconheceu. Pertencia à mulher viúva. O caramelo lambeu, abanando o rabo. Quando voltaram à cabana, o homem se sentou e ficou em silêncio. A cada gesto, o cachorro parecia confirmar o que ele começava a aceitar. Havia algo de maior naquela convivência, algo que ultrapassava o simples vínculo entre homem e animal. Era como se o caramelo tivesse sido enviado por alguma força invisível para guiá-lo de volta à vida. No dia seguinte, o homem foi até a vila para devolver o cabrito. A mulher o recebeu emocionada e disse que, na noite anterior, sonhara com o cachorro conduzindo uma luz pela estrada. Agradeceu e afirmou que aquele animal não era comum. O homem, tocado, voltou para casa sentindo que, de alguma forma, o caramelo o havia levado a reconectar-se com as pessoas e com o mundo. Com o passar das semanas, o inverno começou a se despedir. As manhãs voltaram a ser claras, e o cheiro de flores começou a se espalhar. O homem notava pequenas mudanças em si. Já não evitava as visitas, já não fugia das conversas. Às vezes, quando via o cachorro dormindo tranquilamente junto à cerca, sentia vontade de rir sem motivo. Percebia que havia aprendido, com aquele pequeno ser, o valor das coisas simples, a paciência, o afeto silencioso e a força da presença. Uma tarde, a mulher viúva apareceu trazendo uma muda de árvore. Disse que era um ipê e que floresceria todos os anos perto da cerca, em homenagem ao cachorro. O homem aceitou o presente com emoção. Juntos, plantaram a muda. O caramelo, curioso, ficou observando e depois deitou-se bem ao lado dela, como se prometesse cuidar. O homem agradeceu e disse que aquele seria o novo guardião da cabana, o símbolo do tempo que passaram juntos. Com o início da primavera, a vila voltou a se encher de cores e sons. As crianças brincavam nos campos, os adultos trabalhavam nas plantações, e o homem voltava a sorrir com frequência. O cachorro, mais maduro e forte, era agora o companheiro inseparável de todos. Corria livre, mas sempre voltava à cabana antes do pôr do sol. O homem sabia que podia confiar nele, e o cão sabia que aquele lugar era seu lar. Em uma manhã clara, o homem acordou com o som de risadas vindas do portão. Eram as crianças do vilarejo, trazendo pequenas fitas coloridas. Queriam amarrá-las no ipê que haviam plantado meses antes. O homem ajudou e observou o cachorro deitado sob a árvore, quieto, com o olhar sereno. As folhas tremulavam ao vento, e o som que faziam parecia uma melodia antiga. O homem sentiu uma emoção profunda, algo entre gratidão e saudade, sem saber exatamente do que. À noite, o vento voltou a soprar, mas desta vez, não trazia frio nem tempestade. Era um vento morno, tranquilo, que passava pela cabana como um sussurro de paz. O homem se levantou, abriu a porta e viu o caramelo dormindo no mesmo lugar de sempre, junto à cerca. O ipê balançava suavemente, e a lua cheia iluminava o quintal. O homem se sentou ao lado do cachorro, respirou fundo e sorriu. Naquele instante, compreendeu completamente o mistério que o acompanhará por tanto tempo. O cachorro dormia fora não porque não quisesse abrigo, mas porque já o tinha. O lar dele não era a cabana, era o coração do homem. Era certeza de que alguém o esperava, de que havia algo a proteger e cuidar. O homem ficou ali por um longo tempo, ouvindo o som do vento entre as folhas do ipê.
Quando o sono chegou, encostou a cabeça na cerca e adormeceu ao lado do caramelo, sentindo que o silêncio da noite era o som mais bonito que a vida podia oferecer. O sol de primavera nasceu tingindo de dourado as colinas que cercavam o vilarejo. O ar estava perfumado de flores e o canto dos pássaros anunciava um dia de festa. Era a época da tradicional Festa das Luzes, celebrada todos os anos desde tempos antigos para agradecer pelas colheitas e pela abundância trazida pela nascente. O homem acordou cedo, animado como não se via há muito tempo. Vestiu sua melhor roupa, passou a mão pelo cabelo grisalho e chamou o cachorro Caramelo, que abanou o rabo com entusiasmo. A vila inteira estaria reunida naquele dia, e ele queria participar de cada momento. A mulher viúva havia passado pela cabana na véspera, trazendo fitas coloridas para amarrar no pescoço do cachorro. Disse que seria o convidado de honra da festa, o símbolo de proteção e boa sorte. O homem riu e deixou que ela amarrasse o laço azul na coleira improvisada. O Caramelo parecia orgulhoso, desfilando pelo quintal com o peito estufado, como se compreendesse o significado daquele gesto. As ruas do vilarejo estavam cheias de movimento. As pessoas decoravam as casas com flores, bandeirolas e fitas. Os aromas se misturavam no ar: bolo de milho, café recém-passado, milho assado e o doce de caju que a mulher viúva preparava todos os anos. O homem e o cachorro caminharam entre os vizinhos sendo cumprimentados a cada passo. Todos queriam tocar o Caramelo, contar histórias sobre ele, agradecer pelas pequenas ajudas que o animal havia proporcionado ao longo dos meses. Para alguns, ele havia salvado plantações; para outros, era o companheiro das tardes solitárias. O homem ouvia tudo em silêncio, com um sorriso discreto, sentindo uma alegria serena que nascia do orgulho e da gratidão. No centro da vila, ergueu-se um grande mastro coberto de fitas coloridas. As crianças corriam em volta, enquanto os adultos preparavam o palco para a música e as danças. O homem ficou observando, e o cachorro deitou-se a seus pés. Em certo momento, o vento soprou e as fitas do mastro se agitaram no ar, brilhando sob o sol. O homem lembrou-se do ipê plantado perto da cabana e de como o cachorro ficava ali, guardando-o todas as noites. Sentiu que tudo estava conectado, que a terra, as pessoas, a água e até o vento contavam uma história que se renovava ano após ano. Quando o sol começou a se pôr, a vila se encheu de luzes. As lamparinas foram acesas, as fogueiras começaram a crepitar e o ar ganhou o calor da celebração. O homem e a mulher viúva se sentaram lado a lado perto de uma fogueira, observando o Caramelo correr entre as crianças. Ele parecia feito de pura energia, saltando, brincando e voltando sempre para perto do dono, como se quisesse confirmar que estava tudo bem. O homem comentou que nunca imaginou participar novamente de uma festa assim. Ela respondeu que a vida tem um jeito curioso de reacender velhas luzes, desde que a gente permita. Ele olhou para ela e concordou, sentindo um calor diferente no peito. A primeira parte da noite foi dedicada à música. Um grupo de moradores trouxe violas e sanfonas, e logo todos dançavam. O homem, tímido, hesitou quando a mulher o chamou para dançar. Mas os aplausos dos vizinhos e o olhar divertido dela o convenceram. Levantou-se e, desajeitado no começo, deixou-se levar pelo ritmo. O Caramelo correu em volta deles, latindo e abanando o rabo, fazendo as crianças rirem. Por um instante, o homem sentiu-se leve como nos tempos de juventude, como se todo o peso do passado tivesse se dissolvido no vento quente da noite. Depois da dança, veio o momento das velas. Cada morador acendia uma vela e fazia um pedido em silêncio. As velas eram colocadas no riacho e levadas pela correnteza. O homem segurou a sua por um momento antes de acendê-la. Pensou em tudo que havia vivido, as perdas, o isolamento, o encontro com o cachorro e a nova vida que brotara a partir dali. Fechou os olhos e agradeceu, não por algo que queria, mas por tudo que já tinha. Ao abrir os olhos, viu o Caramelo sentado na beira do riacho, observando as luzes flutuarem. O reflexo das velas dançava em seus olhos, e o homem teve a impressão de ver ali o brilho de todas as memórias que o tempo havia guardado. Quando voltou para casa, já era madrugada. O caminho estava iluminado apenas pela lua. O Caramelo caminhava à frente, com o laço azul balançando. Ao chegar à cabana, o homem sentou-se na varanda e observou o cachorro se deitar, como sempre, junto à cerca. Ficaram ali em silêncio, ouvindo o canto distante dos grilos e o murmúrio do vento entre as árvores. O homem pensou que talvez a felicidade fosse isso, um instante simples, compartilhado com quem se ama, sem precisar dizer nada. Nos dias seguintes,
A vida voltou ao ritmo normal, mas algo havia mudado. As pessoas pareciam mais próximas, mais unidas. O homem, antes visto como reservado, passou a ser chamado para ajudar nas decisões do vilarejo. Sua sabedoria calma e seu jeito sereno inspiravam confiança. A mulher viúva o visitava com frequência, e juntos faziam planos para ampliar a horta e plantar novas árvores. O cachorro, como sempre, participava de tudo, farejando o chão, correndo entre as ferramentas e voltando sempre ao seu posto quando o trabalho terminava. Certo dia, um grupo de viajantes chegou ao vilarejo trazendo novidades da cidade. Falaram de progresso, de máquinas novas, de estradas que ligariam a região a outros lugares. Alguns moradores ficaram entusiasmados, mas outros temeram perder a tranquilidade que tanto amavam. O homem ouviu tudo em silêncio e, mais tarde, sentado com o cachorro aos pés, refletiu sobre o que aquilo significava. A mulher viúva o procurou e disse que nem tudo que é novo precisa destruir o antigo, mas que era importante manter o coração firme nas raízes. Ele concordou. Olhou para o caramelo, deitado calmamente, e pensou que a sabedoria daquele animal estava justamente nisso. Aceitar o que vem, mas nunca esquecer de onde se veio. No início do verão, o ipê floresceu pela primeira vez. Suas flores amarelas cobriram o chão como um tapete de sol. O homem ficou emocionado ao ver o cachorro deitado sob a árvore, olhando as pétalas que caíam. As crianças do vilarejo vinham brincar ali, e o cachorro as acompanhava, correndo alegremente entre as flores. Era como se aquele ipê fosse agora um novo símbolo da vila, a prova de que a esperança renasce sempre, mesmo depois dos tempos mais difíceis. Uma tarde, enquanto o homem colhia legumes na horta, ouviu passos na estrada. Era o fotógrafo que havia visitado o vilarejo meses antes. Ele trazia em mãos uma moldura. Disse que havia impresso a fotografia que tirara do homem e do cachorro e que quis entregá-la pessoalmente. O homem recebeu o presente com emoção. Na imagem, os dois estavam lado a lado, sob o sol, com expressões tranquilas. O caramelo parecia sorrir. O homem pendurou o retrato na parede da cabana, perto da janela. A partir daquele dia, toda manhã, ao acordar, olhava para a foto antes de abrir a porta. Era seu lembrete diário de que a vida havia lhe dado uma segunda chance. O verão trouxe calor intenso, mas também fartura. A horta florescia, os frutos amadureciam, e o riacho continuava a correr forte. As noites eram quentes, e o homem passou a deixar a porta da cabana aberta. Mesmo assim, o cachorro permanecia do lado de fora. Agora, porém, o homem entendia o motivo e já não insistia. Era o posto do guardião, o lugar onde o cachorro podia ver tudo: a casa, a horta, o ipê e o horizonte distante. Certa noite, o vento soprou com doçura, trazendo consigo o som das cigarras e o perfume das flores. O homem saiu e sentou-se perto da cerca, ao lado do cachorro. Olhou para o céu estrelado e começou a conversar baixinho. Falou sobre o tempo, sobre as mudanças e sobre como nunca imaginou reencontrar a paz. O cachorro escutava atento, como sempre. Em determinado momento, o homem estendeu a mão e disse que, se o cachorro um dia quisesse dormir dentro de casa, o lugar estaria pronto. O animal apenas encostou o focinho em sua mão e deitou-se novamente. O homem sorriu e entendeu que o importante não era o lugar onde dormiam, mas o vínculo invisível que os unia. O tempo passou, e a fama do cachorro caramelo se espalhou pelas redondezas. Diziam que ele tinha o dom de pressentir o que estava por vir. Quando alguém se perdia no mato, era ele quem encontrava o caminho. Quando as crianças ficavam doentes, era ele que se deitava à porta das casas, como se velasse pelos sonhos delas. Ouvido um som vindo de dentro da terra, como um coração batendo. O tempo passou, e o vilarejo se preparava para um novo ciclo de plantio. O homem e a mulher viúva decidiram unir suas hortas e trabalhar juntos. Ela trouxe mudas novas, e ele construiu uma cerca mais forte. O cachorro acompanhava tudo, como se supervisionasse o trabalho. À noite, depois de longas horas de esforço, os dois se sentavam na varanda, tomavam chá e conversavam sob o som das cigarras. O homem percebeu que começava a sentir algo diferente, um carinho sereno, cheio de respeito e ternura. O cachorro parecia perceber, pois se deitava aos pés deles, em paz, como se entendesse que o coração do dono estava florescendo novamente. No início do inverno, o vilarejo foi surpreendido por ventos intensos que arrancaram telhas e derrubaram árvores. O homem e a mulher correram para proteger a horta. O caramelo ajudava, latindo, correndo de um lado para o outro,
guiando o rebanho pequeno que o homem criava. A tempestade durou quase a noite inteira. Quando finalmente cessou, a lua apareceu entre as nuvens, revelando o estrago. O homem se sentou exausto no chão, e o cachorro se aproximou, encostando o focinho em sua mão. A mulher colocou a mão sobre o ombro dele e disse que tudo podia ser reconstruído. Ele olhou para ela e respondeu que, com aquele cachorro por perto, nada mais parecia impossível. Nos dias seguintes, o vilarejo inteiro se uniu para reconstruir o que havia sido destruído. O homem trabalhou de sol a sol, com o cachorro sempre junto. Aos poucos, as coisas voltaram ao normal. Quando terminaram, a mulher trouxe uma cesta de frutas e disse que aquilo era o símbolo do recomeço. O homem aceitou e disse que o recomeço já havia começado no dia em que o caramelo cruzou seu caminho. Certa noite, o vento soprou mais suave. O homem sentou-se perto da fogueira, olhando o cachorro dormir. O som do fogo estalando parecia o mesmo som do coração batendo. Ele percebeu que aquele cachorro havia ensinado o valor de ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Aprenderá que o silêncio também fala e que o amor pode morar até nos gestos mais simples. Quando se levantou para ir dormir, olhou uma última vez para o cachorro, que respirava em paz junto à cerca. Sorriu e sussurrou um obrigado. O vento respondeu com um sopro leve, como se confirmasse o que ele sentia. E naquela noite, o homem dormiu profundamente, embalado pelo som do coração que não era só dele, mas de tudo que vivia ao redor, da terra, do ipê, do vento e do cachorro que o ensinara a amar o silêncio e a ver beleza até nas pausas da vida. O inverno deu lugar à primavera, e com ela o vilarejo parecia renascer. As ruas, antes silenciosas, agora se enchiam de risadas de crianças correndo entre as árvores floridas. O homem observava tudo da varanda da cabana, sentado ao lado do cachorro caramelo, que descansava com o focinho apoiado nas patas dianteiras. A cada novo dia, ele percebia o quanto aquele animal transformava não apenas a vida dele, mas de toda a comunidade. O cachorro parecia captar a energia do ambiente e reagir com entusiasmo, saltitando entre as flores e farejando cada canto da horta. A primavera trouxe a Festa das Cores, uma celebração anual que misturava música, dança e a tradição de colorir a praça com pó de tintas naturais, feito de flores secas e pigmentos da terra. O vilarejo inteiro participava, e todos sabiam que aquele seria um momento especial. O homem se preparou com cuidado, selecionando os legumes mais frescos para a barraca, e organizando pequenas flores que cultivara na horta para decorar. O cachorro, como sempre, o acompanhava, farejando cada saco de pó de tintas, curioso com os cheiros e as cores. Enquanto caminhava para a praça, o homem notou uma criança que parecia triste. O menino estava sentado sozinho, segurando uma pequena caixa de madeira. O cachorro imediatamente correu até ele, cheirou a caixa e deitou-se ao lado da criança. O menino sorriu e começou a acariciar o focinho do caramelo. O homem aproximou-se e perguntou o que havia acontecido. O menino explicou que queria participar da festa, mas não tinha roupas novas e temia se sujar com as cores. O homem pensou por um instante e, em seguida, ofereceu ao garoto uma camiseta velha, limpa e confortável. Ele aceitou, e o cachorro abanou o rabo como se entendesse a importância daquele gesto. A festa começou com música de tambores e violões. Crianças corriam, adultos dançavam, e os pó de cores voavam pelo ar, pintando tudo e todos de tons vivos. O cachorro caramelo, inicialmente cauteloso, acabou se envolvendo na brincadeira, correndo entre os grupos e sacudindo a pelagem, espalhando pequenas nuvens de pó amarelo e laranja. A multidão riu, encantada com sua energia contagiante. O homem observava emocionado, percebendo como cada gesto do cachorro fortalecia a conexão entre as pessoas. No meio da festa, o cachorro parou subitamente, olhando para uma barraca próxima onde uma senhora tentava vender doces artesanais. Ele correu até lá e começou a latir suavemente, chamando a atenção do homem. Ao se aproximar, o homem viu que a senhora estava cansada e sobrecarregada. Ele ajudou a organizar os doces, enquanto o cachorro recebia afagos e petiscos das crianças ao redor. A pequena ação mudou completamente o clima da barraca. Logo, todos começaram a comprar, e a senhora sorriu com alívio. O homem percebeu que, assim como em tantas outras situações, o cachorro tinha um instinto de perceber quando alguém precisava de ajuda. Mais tarde, a tarde trouxe um concurso de pintura, e cada participante deveria criar uma obra usando os pós coloridos. O homem decidiu entrar, levando o cachorro junto para inspirar a criatividade. Enquanto pintava, ele olhou para o animal e viu que cada movimento do caramelo,
Cada gesto de alegria parecia indicar a direção das cores, das formas e da luz. Foi então que teve a ideia de criar uma obra que representasse a harmonia entre os seres vivos e a natureza. O cachorro deitou ao lado da pintura, abanando o rabo sempre que o homem mexia nas cores, como se aprovasse cada escolha. No final do concurso, a obra do homem ganhou destaque. Todos se aproximaram para admirar os tons vivos e o equilíbrio perfeito entre cores e formas. O cachorro, satisfeito, abanava o rabo e se aproximava de cada pessoa que elogiava o quadro, aceitando carinhos e sorrisos. A mulher viúva estava presente e, ao ver a cena, sentiu um calor no coração. Observou o homem e o cachorro juntos, percebendo como a conexão deles transformava tudo ao redor. Durante a noite, a praça foi iluminada com lanternas de papel, e todos se reuniram para ouvir histórias e canções. O homem se sentou em um tronco próximo ao cachorro, que deitou ao seu lado, encostando o focinho nas patas dianteiras. Ele percebeu que aquele dia havia mostrado algo maior do que apenas cores e alegria. O cachorro tinha a capacidade de unir as pessoas, de fazer com que cada gesto simples se transformasse em algo significativo. No entanto, nem tudo era fácil. Durante os preparativos da festa, uma tempestade rápida ameaçou derrubar algumas barracas. O homem, preocupado, correu para ajudar, enquanto o cachorro guiava as crianças. O homem observava tudo com humildade e orgulho, certo de que aquele animal era um presente raro, um elo entre o que se vê e o que se sente. Um ano após o início de tudo, a vila decidiu repetir a festa das luzes, agora maior e mais bonita. O homem foi escolhido para acender a primeira lamparina, e o cachorro, novamente, recebeu um laço azul. A mulher viúva, de vestido florido, ficou ao lado dele. Quando as luzes começaram a flutuar no riacho, o homem sentiu o coração transbordar. Olhou para o caramelo, que observava as velas com o mesmo olhar de sempre, calmo e sábio. Naquele instante, percebeu que a felicidade não era algo que se busca, mas algo que se reconhece quando se aprende a enxergar. De volta à cabana, naquela mesma noite, o homem sentou-se sob o ipê florido e viu o cachorro se deitar junto à cerca, seu velho posto. As flores caíam devagar sobre o pelo dourado dele, e o homem teve vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Disse baixinho que nunca mais se sentiria sozinho. E assim, sob o céu iluminado pela lua e cercado pelo perfume das flores, o homem e o cachorro permaneceram juntos, guardando o silêncio da noite, o lar que haviam construído e a promessa silenciosa de que, enquanto existisse amor, sempre haveria luz. O amanhecer chegou tingindo o céu de tons alaranjados. O homem acordou antes do sol, como fazia todos os dias, e abriu a porta da cabana com calma. O ar estava fresco e úmido, e o som distante do riacho era o primeiro a quebrar o silêncio. O cachorro caramelo já estava de pé, abanando o rabo com suavidade. O homem o cumprimentou com um sorriso e um bom dia arrastado. Era como se aquele ritual matinal fosse uma prece silenciosa de gratidão. Ele sabia que a presença do cachorro havia mudado tudo. O tempo já não pesava como antes, o silêncio já não doía. Enquanto preparava o café, o homem observava o cachorro brincar com uma folha seca que rodopiava no chão. Era um gesto simples, mas carregado de vida. O sol começou a despontar, e a luz dourada invadiu a cabana, iluminando a fotografia na parede. O homem olhou para a imagem e sentiu um calor no peito. Era um retrato de um tempo novo, de um renascimento que ele nunca imaginara viver. Os dias que se seguiram foram tranquilos. A rotina da horta, as visitas da mulher viúva e o movimento das crianças pelo vilarejo preenchiam o tempo de forma doce. O cachorro acompanhava tudo com um entusiasmo sereno, ajudando, observando, e sempre voltando à sua posição junto à cerca quando o sol se punha. A cada pôr do sol, o homem percebia que aquele hábito não era apenas uma escolha. Era parte da essência do animal. Ele guardava o lar, a terra e o coração de quem o acolhera. Um certo dia, o homem notou algo diferente. O cachorro parecia inquieto. Andava de um lado para o outro, farejava o vento e olhava fixamente para o horizonte. O homem tentou acalmá-lo, mas o caramelo insistia em se mover, como se pressentisse algo. O vento soprava diferente naquele dia. Trazia um som distante, quase um murmúrio. O homem olhou em volta, tentando entender. O cachorro parou, ergueu as orelhas e correu na direção da estrada. O homem o seguiu, chamando por ele. Depois de alguns minutos de caminhada, encontraram um menino sentado à beira da estrada, chorando. O garoto era filho de um dos vizinhos e havia se perdido tentando buscar um cabrito que fugira.
O cachorro se aproximou com cuidado, abanando o rabo. O menino o abraçou imediatamente, aliviado. O homem chegou logo depois, ofegante, e o ajudou a se levantar. Caminharam juntos de volta à vila. Quando o pai do menino os viu chegando, ajoelhou-se, emocionado, agradecendo. Disse que o cachorro havia salvado seu filho. O homem apenas sorriu e respondeu que, talvez, o cachorro tivesse escutado o som do coração do menino. Depois desse dia, o Caramelo passou a ser visto como um verdadeiro protetor do vilarejo. As pessoas diziam que ele tinha o dom de sentir o que os outros não viam. O homem ouvia essas histórias e lembrava do que a mulher viúva dissera sobre o vento trazer mensagens do passado. Talvez houvesse mesmo algo de especial naquele animal, algo que ultrapassava o entendimento. Com a chegada do novo outono, o vilarejo ganhou um brilho diferente. As folhas começavam a cair, e o ipê diante da cabana se preparava para florir novamente. O homem observava as mudanças com olhos atentos. Sentia-se em paz. A mulher viúva agora vinha todos os dias. Trazia mantimentos, ajudava a cuidar da horta e ficava para o café. As conversas entre eles se tornaram longas e confortáveis, cheias de risadas suaves e memórias compartilhadas. Ela contava histórias antigas, e ele falava do tempo que passou na cidade. Em todas as conversas, o cachorro estava por perto, deitado, ouvindo, como se compreendesse cada palavra. Certa tarde, enquanto colhiam legumes, a mulher comentou que o Caramelo parecia ouvir o vento. Disse que o vira levantar a cabeça e olhar para o horizonte sempre que o vento mudava de direção. O homem confirmou, lembrando-se das vezes em que o cachorro pressentira acontecimentos. Riram juntos, mas no fundo havia algo de verdadeiro naquela observação. O Caramelo parecia mesmo sintonizado com o mundo de uma maneira que ninguém mais estava. Naquela noite, o vento soprou forte. O homem acordou com barulho e foi verificar se tudo estava bem. O cachorro estava em pé, olhando para fora. O ipê balançava sob a luz da lua, e as flores recém-abertas voavam pelo quintal como pequenos pedaços de sol. O homem se aproximou do cachorro e se sentou ao seu lado. Ficaram ali, observando o espetáculo silencioso da natureza. O vento tocava o rosto do homem e o pelo do cachorro com a mesma delicadeza. Era um momento de comunhão, de quietude. Nos dias seguintes, começaram os preparativos para a Feira das Colheitas, um evento anual que reunia todos os moradores da região. O homem foi convidado para levar suas verduras e frutas. A mulher viúva o ajudou a montar cestas coloridas, e o cachorro, como sempre, acompanhava tudo, farejando e observando. No dia da feira, a vila estava repleta de vida. Havia música, risadas, e o cheiro irresistível de comida caseira. O homem montou sua barraca, e o Caramelo ficou deitado ao lado, encantando a todos que passavam. Durante a tarde, uma garotinha se aproximou, segurando um pequeno violino. Disse que queria tocar uma música para o cachorro. O homem sorriu e concordou. A menina começou a tocar uma melodia suave, e, enquanto as notas se espalhavam pelo ar, o cachorro se deitou, fechando os olhos. O homem observou e sentiu um nó na garganta. Aquela cena simples, de uma criança tocando e um cachorro ouvindo, parecia condensar tudo o que ele aprenderá sobre a vida. A beleza das coisas pequenas, a harmonia entre o que se dá e o que se recebe. Quando a menina terminou, todos aplaudiram, e o Caramelo levantou-se, abanando o rabo. Na volta para casa, o homem caminhou devagar, saboreando o fim da tarde. O cachorro seguia, e o som dos passos de ambos se misturava ao canto distante dos sapos. Ao chegar, o homem sentou-se na varanda e olhou para o ipê. Disse em voz baixa que nunca imaginou ter tanto para agradecer. O cachorro deitou-se junto à cerca, e, por um instante, o homem pensou ter para um local seguro. A tempestade passou tão rápido quanto começou, mas deixou um chão molhado e colorido, que tornou a festa ainda mais vibrante e inesperada. Aquela experiência ensinou a todos que a vida podia ser imprevisível, mas com união e cuidado, qualquer desafio podia ser superado. Nos dias que se seguiram, o homem percebeu que a festa das cores não havia terminado apenas no dia do evento. A sensação de união, de alegria compartilhada e de cuidado com os outros permaneceu no vilarejo. Ele observava as pessoas cuidando umas das outras, dividindo colheitas, ajudando em pequenos reparos, e sempre incluindo o cachorro Caramelo em cada atividade. Ele sabia que aquela energia não vinha apenas da festividade, mas do laço invisível que existia entre eles e o animal que parecia sentir o coração de cada pessoa. Enquanto a primavera avançava,
O homem começou a planejar a expansão da horta, trazendo novas mudas e flores para atrair abelhas e pássaros. O cachorro continuava a acompanhar cada passo, correndo entre os canteiros, farejando os insetos e explorando cada canto. Um dia, enquanto plantavam girassóis, o cachorro se aproximou de um canto do terreno e começou a cavar com cuidado. O homem olhou e viu que o cachorro desenterrou uma pedra lisa, que parecia brilhar levemente sob a luz do sol. Intrigado, ele a limpou e percebeu que era uma pedra com marcas naturais que lembravam padrões de mandalas. Decidiu colocá-la no centro da horta, como um símbolo de proteção e beleza. Os dias passaram e a horta floresceu de maneira exuberante. O homem, a mulher viúva e o cachorro passavam horas cuidando das plantas, regando, podando e observando o crescimento das flores e legumes. Cada conquista exigia esforço, paciência e cuidado, e o cachorro sempre estava presente, acompanhando e, às vezes, participando de maneira inesperada, como quando ajudava a espantar pássaros ou a guiar pequenos animais que se aproximavam. Uma tarde, uma senhora idosa do vilarejo trouxe sementes de flores raras, pedindo que o homem e a mulher as plantassem na horta. Disse que aquelas flores tinham um significado especial, representavam a união, a esperança e a alegria de viver. O homem aceitou com gratidão, e o cachorro correu entre as sementes, farejando e empurrando algumas suavemente com o focinho, como se quisesse garantir que cada uma estivesse bem posicionada. Na noite seguinte, enquanto o vento soprava levemente entre as árvores, o homem e a mulher sentaram-se na varanda, com o cachorro deitado ao lado. Eles conversaram sobre como o vilarejo havia mudado, sobre como pequenas ações e cuidados transformaram a comunidade. O homem percebeu que a presença do cachorro Caramelo havia sido o catalisador de tudo aquilo. Ele trouxe alegria, união e amor para cada canto do vilarejo, e, ao mesmo tempo, ensinou a todos a valorizar os gestos simples e os momentos compartilhados. Ao olhar para o céu estrelado, o homem sentiu uma gratidão profunda. O cachorro, deitado ao seu lado, respirava suavemente, como se compartilhasse daquele sentimento. Ele sabia que, juntos, eles haviam criado algo maior do que qualquer colheita ou festa. Haviam cultivado um espírito de comunidade, cuidado e amor que permaneceria para sempre. O cachorro Caramelo, com sua inteligência intuitiva, sua lealdade silenciosa e seu instinto protetor, continuava a ser o coração do vilarejo, unindo todos sem exigir nada em troca, apenas com sua presença e alegria. O homem sorriu, acariciando o pelo do animal, consciente de que aquela parceria, construída ao longo do tempo, era a maior riqueza que alguém poderia ter. O verão aproximava-se lentamente, e com ele vinha o Festival das Lanternas, uma tradição local que iluminava a noite com milhares de pequenas luzes flutuando sobre o rio. O vilarejo inteiro se preparava para o evento, pintando casas, costurando lanternas e ensaiando músicas e danças. O homem estava especialmente animado, pois aquele festival simbolizava a união de toda a comunidade, e ele sabia que o cachorro Caramelo também sentiria a energia do evento. O cachorro, que nunca demonstrava medo de multidões, corria animado pelo quintal, farejando o ar quente do verão, sentindo cada cheiro das flores e ervas que floresciam à volta da cabana. Durante os preparativos, o homem encontrou um desafio inesperado. Um grupo de crianças queria soltar suas lanternas antes do horário combinado, e a correnteza do rio estava mais forte do que o normal. Ele tentou explicar a importância de esperar, mas algumas crianças ficaram impacientes. O cachorro, percebendo a tensão, correu entre elas, lambendo as mãos de alguns e latindo de forma suave para chamar a atenção. Lentamente, a paciência voltou às crianças, e o homem conseguiu organizar uma fila segura para o lançamento das lanternas. Aquilo ensinou a todos que, às vezes, a paciência e a presença de alguém confiável, mesmo que seja um cachorro, podem mudar completamente a situação. No dia do festival, a praça do vilarejo estava lotada. Bancas de comidas típicas, artistas locais e barracas com artesanatos coloriam o ambiente. O homem e o cachorro caminharam por entre as barracas, cumprimentando vizinhos e amigos. O cachorro se tornará famoso no vilarejo, não apenas por sua pelagem dourada, mas pela inteligência e carinho que demonstrava a todos. Cada criança que passava por ele recebia um lambido amigável, e cada adulto que se aproximava ganhava um olhar profundo, quase humano, que transmitia ternura e confiança. Enquanto caminhavam, o homem notou uma jovem mãe tentando acalmar seu bebê inquieto. O cachorro correu até ela e se deitou ao lado, encostando o focinho no carrinho. O bebê começou a sorrir, rindo das orelhas caídas do Caramelo. A mãe agradeceu emocionada, e o homem percebeu mais uma vez como o animal tinha uma habilidade quase mágica de aliviar o estresse e trazer alegria.
A primeira grande reviravolta do festival aconteceu quando uma das lanternas maiores, feita de papel de arroz e bambu, começou a pegar fogo por causa de uma vela mal posicionada. O homem correu para apagar a chama, enquanto o cachorro latia freneticamente, alertando todos os presentes. Algumas pessoas ajudaram, outras se afastaram assustadas. Depois de alguns minutos, o perigo foi contido, e a lanterna danificada caiu suavemente na água, evitando qualquer ferimento. A situação causou tensão, mas também mostrou a importância da colaboração entre todos e da vigilância do cachorro, que salvou o momento de um acidente maior. Com as lanternas menores, tudo correu bem. Cada morador do vilarejo lançou sua luz ao céu, e o rio refletia milhares de pontos brilhantes que se moviam suavemente com a correnteza. O cachorro caramelo estava em êxtase, correndo de um lado para o outro, abanando o rabo e lambendo as mãos de quem se aproximava. O homem sentiu um calor no peito ao perceber que aquele momento de pura beleza e união era resultado de meses de cuidado, paciência e pequenos gestos que haviam transformado o vilarejo em uma comunidade mais unida. Mais tarde, o homem e o cachorro se dirigiram à margem do rio. O cachorro, curioso, começou a farejar uma área próxima, onde encontrou uma pequena tartaruga presa entre pedras. O homem ajudou a liberar o animal, e juntos o colocaram de volta na água. Aquela ação trouxe à tona uma reflexão importante. Cada ser vivo no vilarejo, por menor que fosse, merecia atenção e cuidado. O cachorro, com seu instinto protetor, lembrava a todos que a gentileza podia ser contagiosa. Durante o festival, um grupo de músicos começou a tocar canções tradicionais da região, com tambores, violões e flautas de bambu. O homem e o cachorro sentaram-se próximos à margem, ouvindo atentamente. O cachorro inclinava a cabeça, como se entendesse cada nota e cada ritmo, reagindo com movimentos sutis da cauda e dos ouvidos. O homem percebeu que a música havia se tornado uma ponte entre as gerações, unindo os mais jovens, adultos e idosos em uma experiência compartilhada, e o cachorro era o elo que conectava todos emocionalmente. Enquanto a noite avançava, uma leve neblina começou a se formar sobre o rio, criando uma atmosfera mágica. O homem segurou a mão da mulher viúva, que estava ao seu lado, e juntos observaram as luzes flutuantes refletidas na água. O cachorro deitou-se entre eles, encostando a cabeça nos pés do homem. Ele sentiu que aquele momento de tranquilidade, de beleza compartilhada, era resultado de toda a dedicação e esforço coletivo. A segunda grande reviravolta aconteceu quando uma das lanternas mais próximas do centro do rio começou a se desprender do fio que a segurava. Sem pensar, o cachorro mergulhou na água, nadando com agilidade para segurá-la com o focinho e devolver a lanterna segura à margem. O homem ficou impressionado com a coragem e a habilidade do animal. Aquela ação reforçou a importância do vínculo entre eles e como o cachorro, embora fosse apenas um animal, tinha capacidade de proteger e agir em momentos críticos. Ao final da noite, a comunidade reuniu-se em volta de uma grande fogueira, compartilhando histórias, doces e risadas. O cachorro caramelo deitou-se perto da fogueira, aquecendo-se e observando o movimento com olhos atentos. O homem percebeu que cada vitória, cada gesto de cuidado, cada ação de união, tinha um preço: paciência, esforço físico e emocional, mas que valia cada segundo. A terceira grande reviravolta aconteceu quando uma criança pequena, fascinada pelas lanternas refletidas na água, caiu na margem do rio. O cachorro, sempre vigilante, correu imediatamente e empurrou suavemente a criança de volta para a segurança, usando o corpo como proteção. O homem chegou logo em seguida, abraçando a criança e agradecendo ao cachorro com lágrimas nos olhos. A situação reforçou a importância de atenção, cuidado e ação rápida, mostrando que o animal era muito mais do que um companheiro, era um guardião silencioso do vilarejo. Nos dias seguintes, o vilarejo permaneceu com o espírito do festival vivo. As pessoas falavam sobre os momentos mágicos, sobre como a música, a luz e a união haviam transformado todos. O cachorro continuava a ser o centro das atenções, não por fama, mas por sua capacidade de criar laços e inspirar cuidado. Ele corria entre as casas, brincava com crianças e ajudava a guiar pequenos animais perdidos de volta para seus lares. O homem percebeu que aquele verão havia consolidado o vilarejo como uma verdadeira comunidade. Cada gesto simples, cada ação de cuidado, cada momento de atenção e alegria compartilhada, havia fortalecido a união entre os moradores. O cachorro caramelo era o símbolo vivo desse espírito, e sua presença lembrava a todos que a felicidade verdadeira vinha da conexão, do cuidado e da dedicação diária. Enquanto o sol se punha e as últimas lanternas flutuavam sobre o rio, o homem segurou o cachorro em seus braços por alguns segundos,
sentindo a textura macia do pelo dourado e respirando o cheiro de terra molhada e flores ao redor. Ele sabia que, juntos, haviam transformado não apenas o vilarejo, mas a si mesmos, aprendendo que a felicidade verdadeira está nos pequenos gestos, nas conexões e na coragem de cuidar daqueles que amamos. O cachorro, adormecido ao lado do homem, respirava tranquilo, enquanto o vilarejo brilhava com as lanternas refletindo a luz de cada coração unido. O Festival das Lanternas não era apenas um evento, mas a celebração do amor, da união e da dedicação de todos, guiados pelo instinto e pela ternura de um cachorro caramelo que transformava vidas silenciosamente. O verão chegou ao fim, trazendo consigo noites mais frescas e o aroma doce das frutas maduras espalhado pelo vilarejo. O homem estava sentado na varanda da cabana, observando o cachorro caramelo deitar-se ao lado dele, o pelo dourado refletindo os últimos raios do sol. Ao longo daquele ano, haviam passado por tantas experiências juntos, desafios, pequenas vitórias e grandes descobertas. Cada momento havia sido um passo na construção de um vínculo que ia muito além de simples companhia. O cachorro não era apenas um amigo, era a ponte entre o homem e toda a comunidade, o coração pulsante que unia cada morador. O homem havia decidido criar um espaço especial no quintal da cabana, o Jardim da Esperança. A ideia surgiu de forma simples, mas carregada de simbolismo. Ele queria um lugar onde todos, crianças, adultos e idosos, pudessem se reunir, plantar, brincar e refletir sobre a importância da amizade, do cuidado e da união. O cachorro caramelo, sempre curioso e atento, começou a explorar o terreno escolhido, farejando cada canto e cavando pequenas valas onde parecia indicar que as sementes deveriam ser plantadas. Enquanto o homem preparava o solo, ele percebeu que algumas áreas estavam secas demais e precisariam de irrigação constante. A segunda reviravolta do dia aconteceu quando uma chuva inesperada, leve mas persistente, começou a cair. O homem e o cachorro correram para proteger as sementes recém-plantadas, usando cobertores e folhas grandes que cobriam a terra. O cachorro, com seu instinto protetor, empurrou as coberturas com o focinho de forma organizada, garantindo que nada fosse arrastado pela água. Aquela chuva, que poderia ter sido um obstáculo, acabou se tornando um presente. O solo absorveu a água e as sementes ficaram ainda mais férteis. Ao longo dos dias seguintes, o Jardim da Esperança começou a ganhar forma. Flores de cores variadas surgiam, legumes cresciam robustos e árvores pequenas lançavam sombras acolhedoras. O homem convidava as crianças para ajudar na rega e na poda, e o cachorro ensinava, de sua maneira especial, onde cada uma deveria se concentrar. Ele guiava os pequenos com a cauda, empurrava suavemente as ferramentas, e quando algum deles se cansava, deitava-se ao lado, oferecendo conforto silencioso. O jardim tornou-se rapidamente um ponto de encontro. As mulheres do vilarejo vieram com tecidos coloridos para criar pequenas bandeiras que balançavam ao vento, enquanto os homens ajudavam a construir bancos e caminhos de pedra. Todos contribuíam, e o cachorro caramelo estava sempre no centro, aproximando as pessoas, incentivando gestos de cuidado, lembrando a todos que cada esforço valia a pena. Uma terceira grande reviravolta aconteceu quando um grupo de crianças decidiu explorar o terreno mais fundo do jardim, onde existia um pequeno lago. Um dos meninos escorregou e caiu na água rasa. Antes que pudesse se assustar, o cachorro mergulhou e o empurrou gentilmente para a margem. O homem chegou logo depois, abraçando a criança e agradecendo ao cachorro com lágrimas de alívio. A situação reforçou a confiança de todos no animal, mostrando que a dedicação diária dele ia muito além do que se podia ver. Ele cuidava, guiava e protegia silenciosamente cada vida ao seu redor. Enquanto o Jardim da Esperança florescia, o homem decidiu organizar uma cerimônia de inauguração. Ele convidou toda a comunidade e preparou uma pequena apresentação, contando como o espaço havia surgido e destacando a importância de cada pessoa que contribuiu. O cachorro caramelo, como sempre, acompanhava cada gesto, sentando-se próximo ao homem, abanando o rabo e aceitando carinhos de todos. Durante a cerimônia, a mulher viúva aproximou-se com um grupo de crianças. Ela segurava uma cesta cheia de sementes raras, enviadas por uma amiga distante, prometendo que aquelas flores especiais trariam ainda mais beleza e energia ao jardim. O homem aceitou as sementes com gratidão, e juntos começaram a plantar, enquanto o cachorro observava, farejando e empurrando suavemente algumas sementes para que ficassem no lugar certo. Aquela ação representava a continuidade da esperança, do cuidado e da união que eles haviam cultivado ao longo do ano. O jardim tornou-se também um espaço de aprendizado. O homem organizava pequenas oficinas sobre agricultura, sustentabilidade e respeito à natureza, enquanto o cachorro ensinava as crianças de forma prática,
mostrando onde regar, onde plantar e como cuidar dos animais que visitavam o local. Cada vitória, cada crescimento das plantas e flores, vinha com sacrifício, mãos sujas, dias de sol intenso, noites dedicadas à proteção das mudas, mas o resultado era visível e emocionante. Uma pequena reviravolta ocorreu quando uma tempestade de vento inesperada arrancou algumas plantas mais frágeis. O homem, preocupado, correu para replantar, enquanto o cachorro guiava os pequenos ajudantes para protegerem as mudas restantes. A ação coletiva transformou o desafio em aprendizado. Todos compreenderam que o esforço, a paciência e a dedicação constante são essenciais para qualquer conquista. Ao final da tarde, o homem e o cachorro sentaram-se em um banco recém-construído, observando o pôr do sol. O jardim estava cheio de cores, sons de pássaros e risadas de crianças. O cachorro deitou-se aos pés do homem, fechando os olhos e respirando com tranquilidade. Ele sabia que aquele espaço não era apenas para plantar flores, mas para cultivar felicidade, união e amor. O homem percebeu que cada pequeno gesto durante aquele ano, cada cuidado com a horta, cada festa, cada proteção oferecida pelo cachorro, havia criado um impacto profundo na comunidade. A vida de cada pessoa havia mudado, assim como a sua própria. Ele acariciou o focinho do cachorro, agradecendo silenciosamente por ter sido o companheiro fiel que transformou não apenas a cabana, mas todo o vilarejo. No dia seguinte, uma nova reviravolta positiva aconteceu. Um grupo de moradores decidiu plantar árvores frutíferas ao redor do jardim, criando sombra, alimento e abrigo para pássaros e insetos. O cachorro, correndo entre eles, ajudava a localizar os melhores lugares, farejando o solo e mostrando onde cada árvore deveria ser plantada. O homem observava e sorria, percebendo que cada gesto de união se tornava uma lição de vida para todos. Com o passar do tempo, o Jardim da Esperança tornou-se um símbolo. Cada visitante sentia-se acolhido, e cada gesto, por menor que fosse, refletia o cuidado coletivo que havia se desenvolvido. O cachorro caramelo continuava a ser o elo invisível entre todos. Crianças aprendiam a ter paciência e gentileza, adultos descobriam o valor da colaboração e da empatia, e o homem percebia que a felicidade não estava apenas no resultado final, mas em cada momento compartilhado. Um dia, a mulher viúva trouxe um livro antigo com histórias sobre a região, tradições e ensinamentos sobre convivência com a natureza. O homem decidiu ler trechos para as crianças e para todos os presentes, enquanto o cachorro permanecia próximo, como se entendesse cada palavra. Ele percebia cada gesto, cada emoção e transmitia confiança silenciosa a todos. Aquela conexão entre passado, presente e futuro tornava o jardim ainda mais especial. No final do dia, com o sol se pondo e a luz dourada refletindo nas flores, o homem sentou-se novamente na varanda da cabana, com o cachorro deitado ao lado, apoiando a cabeça em suas pernas. Ele percebeu que todo esforço, cada desafio superado, cada reviravolta, pequena ou grande, havia criado algo muito maior do que esperava. O Jardim da Esperança era prova viva de que amor, paciência, cuidado e união transformam vidas. O cachorro caramelo, com seus olhos brilhantes e focinho suave, respirava tranquilo, refletindo a segurança e o carinho de sua presença. O homem acariciou lentamente o pelo dourado, lembrando de cada obstáculo superado juntos, de cada sorriso arrancado e de cada coração tocado. A comunidade inteira se reunia ao redor, compartilhando histórias, lembranças e risadas. Cada gesto era um lembrete de que a verdadeira felicidade vem do cuidado mútuo, da dedicação e da presença daqueles que amamos. Quando a noite caiu, o Jardim da Esperança brilhava suavemente com pequenas lanternas espalhadas entre as flores. O homem segurou o cachorro em seus braços, sentindo o calor e a suavidade do animal. Ele sabia que aquele momento representava a culminação de um ano inteiro de esforço, paciência e amor. O cachorro caramelo, silencioso e fiel, havia transformado não apenas a vida dele, mas a de todo o vilarejo. O jardim permaneceu como um símbolo de união e esperança. Cada pessoa que visitava aprendia a importância de cuidar, compartilhar e respeitar a vida. E o cachorro, com sua lealdade, inteligência e ternura, continuava a ser o coração que mantinha tudo unido. O homem sorriu, emocionado, percebendo que juntos haviam criado não apenas um espaço físico, mas uma história de amor, amizade e esperança que duraria para sempre. Fim. Você chegou até aqui? Então comente abrigo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!